E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. A partir de agora, então, a gente vai estar transmitindo as nossas entrevistas ao vivo. Isso mesmo. Você também vai ao vivo, que eu quero dizer assim, pelo YouTube. Que ao vivo a gente faz mesmo, né? Então, assim, ó, nesse momento a gente já está no YouTube. Você quer assistir esse bate-papo? Você quer conhecer o nosso missionário, né? Você quer ver a nossa carinha linda, maravilhosa lá no YouTube? Então corre lá. É a nossa Rede 316 TV lá no YouTube. Então as nossas entrevistas a gente vai estar ao vivo. E nesse momento nós estamos ao vivo com você no YouTube. Isso mesmo. Corre lá no YouTube para você também, além de ouvir a rádio, você também assistir pelo YouTube o nosso bate-papo, essa live aí de todos os dias. Então as nossas entrevistas serão agora ao vivaço pelo YouTube, tá bom? E tá valendo, já estamos lá, é isso mesmo, já estamos lá, já pode correr lá no YouTube para você estar assistindo esse bate-papo aí de hoje, né, com um dos nossos missionários. Bom, o nosso missionário de hoje, ou a nossa missionária de hoje, né, deixa eu só, agora sim, deixa eu me ouvir aqui melhor, né? Senão vai ficar difícil. A nossa missionária de hoje é a nossa querida internacional Jennifer. Jennifer Forte. Ela é da igreja da PIB de Guaçuí. Ó, que legal. Guaçuí, ainda não tinha ouvido falar de Guaçuí. Guaçuí, que fica no Espírito Santo. A Jennifer vai fazer 16 anos, ela é solteira. Deixa eu ver o que mais aqui. O projeto em que ela atua hoje é na Vila Minha Pátria. Ó, que legal, rapaz. Na cidade lá de Morungaba, em São Paulo. E também já atuou aí em Cristolândias e tal. E a gente vai conhecer, então, a nossa querida irmã Jennifer. Oi, Jennifer, bom dia, querida, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, Elber, bom dia, ouvintes da Rede 316. Muito bem, e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá? Você tá em Morungaba, então? Morungaba, por aqui tudo bem, graças a Deus. Ah, legal. Tá chovendo por aí, não? Não, tá um sol gostoso, clima favorável e amigável. Ah, legal. E aí, ô Jennifer, então você tá há quanto tempo já aí em Morungaba, hein? 2 anos. No dia 5 de abril fez 2 anos que eu pisei na cidade de Morungaba, descobrindo ela pela primeira vez. Que legal. Eu já fiquei sabendo que você já fala árabe, já fala... que mais? Que o povo que tá aí, que tá de fora aí, são árabes, são... deixa eu ver aqui, ó. Esses dias eu conversei com a Mona e eu falei pra ela, Mona, você tem cara de árabe. Ela falou, nunca mais diga isso, viu? Nunca mais diga um negócio desse que eu tenho cara de árabe. Não, nós somos persas. Persas, isso mesmo, nós somos persas. Não diga um negócio desse, não. Hoje nós temos tanto o povo árabe quanto o povo persa. Começamos apenas com os persas, que são os afegãos. Sim. Mas em novembro do ano passado a gente recebeu o primeiro grupo árabe. O árabe, eu ainda não sei falar praticamente nada, só algumas palavras. Essa eu ainda sobrevivo. Mas assim, pra gente, né, para nós brasileiros aí, acostumado com o nosso português, é bem difícil, parece, não é? Ou não? É muito difícil. Totalmente diferente. Você tem que pegar a língua, puxar para fora, dar 3 nozinhos na bichinha e tentar ver se consegue, né? Falar esse negócio, porque é difícil. É complicado. A Mona mandou aqui, na primeira entrevista que eu tive com ela, eu lembro que ela mandou aqui um bom dia, mandou alguma coisa aqui, né? Eu tentei falar... O bom dia é tranquilo. Mona. Eu falei, Mona, bom dia com a Mona mesmo, eu não sei falar esse negócio. Mas muito bem. Ô, Jennifer, então eu quero te fazer já a primeira perguntinha aí, querida. Quem foi que te disse que você ia ser missionária, mulher de Deus? Como é que foi essa história aí? Então, Elber, eu com 4 anos de idade sempre fui envolvida com a vida de igreja, né? Sempre fui batista raiz. E minha mãe sempre foi líder de Mensageiras do Rei, que é a nossa organização missionária. Então, onde ela estava, eu também estava. E com 4 anos,
ela levou o grupo de mensageiras para um congresso numa cidade vizinha, e eu fui junto com ela. Eu ainda era mascote, né? A Mensageiras do Rei tinha uma modalidade que chamava mascote. E fui com ela, muito tímida, ali saindo do prezinho. E quando eu cheguei nesse congresso, eu senti no meu coração, olha, Deus quer que eu esteja envolvida nesse negócio de uma missionária falando, dando um testemunho lá. Mas eu tinha apenas 4 anos de idade, falei, isso deve ser coisa da minha cabeça, muito novinha. Mas continuei crescendo nesse mundo. E aí completei os meus 9 anos, aí não deixei de ser mascote nas Mensageiras do Rei, comecei a ler as biografias missionárias, a ouvir as histórias de missionários, e isso. E eu fui pensando assim, não, é isso aqui que eu quero. Eu acho que Deus me quer fazendo igual essas pessoas que eu estou lendo nos livros, ouvindo aqui na igreja. Mas tinha um grande problema. Diferente de todos esses missionários, eu era extremamente tímida, e eu ainda sou tímida. Mas eu ainda era muito mais. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, isso não vai dar certo, isso não vai vingar. No interior do Espírito Santo a gente fala assim, isso não vai vingar. Não dá para uma pessoa que não fala, que tem essas dificuldades de conversar, de criar amizade, ser missionário. Porque missionário tem que falar muito, tem que ficar viajando, né? Você está aqui num lugar, daqui você não está mais, e tem que criar novos ciclos de amizade. E aí eu fiquei pensando, realmente, eu acho que eu devo ter entendido errado. Eu acho que não é para ser missionária, não. Mas esse desejo foi ainda queimando no meu coração. Passaram-se muitos anos, até que com 20 anos eu fui para a primeira Operação Jesus Transforma a Cracolândia no Rio de Janeiro. E ali eu entendi que Deus queria me usar nas ruas do Brasil, cuidando das pessoas em vulnerabilidade social. E aí eu olhei e pensei assim, olha, se Deus está me chamando, se Ele está colocando isso no meu coração, esse desejo, Ele vai assumir essa responsabilidade e Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer, que é falar, que é ser essa pessoa desenvolta. E aí Ele foi trabalhando item por item em mim, e eu fui com a cara e com a coragem para o campo missionário, saí do interior do Espírito Santo, fui fazer o treinamento no Rio e entrei em missões nacionais em 2021, né, na turma de Radical Cristolândia, e aí 5 anos se passaram e eu estou aí vivendo novas experiências e Deus trabalhando na minha timidez. Meu Deus, mas que legal. Jennifer, e aí quando você tomou essa decisão de ir trabalhar na Cracolândia e tal, e aí, e a tua família, teus pais, o que disseram disso? O que acharam desta ousadia, né? Porque assim, normalmente a gente, você que é pai, você que é mãe, né? A gente, quando tem ali os filhos e tal, às vezes eu até costumo falar aqui nos nossos bate-papos, normalmente o que o cara sonha para os filhos, né? Pô, vai ser um médico, né? Vai ser um advogado, vai ser o pastor presidente do ministério tal, né? Você nunca quer ali o cara, você quer sempre ele lá em cima, né? E aí, de repente, você diz, não, eu vou para Cracolândia cuidar daquele povo lá. Como é que foi? Minha família sempre foi cristã, sempre foi envolvida com as atividades da igreja, então não foi um choque tão grande, porque eles viam o meu desenvolvimento na igreja, né? E aquilo, olha, sabia que eu tinha essa inclinação para o campo missionário. Meu pai, eu sou a única filha, né, mulher, então meu pai sentiu mais. E meu pai é aquele que não sai do interior, que não vai em cidade grande. Quando eu disse que eu iria para o Rio, né, iria ainda trabalhar na Cracolândia, né, ali dentro de uma das atividades, ele ficou um pouco preocupado. Você vai caçar o quê no Rio de Janeiro? Aquilo não é cidade para a gente morar, e não sei o quê. E aí a gente foi conversando, mostrando o projeto, as ações que eram desenvolvidas, e ele foi pegando aquela confiança, conhecendo mais de perto, e aí me apoiou também, me abençoou, mas não foi tão difícil, porque eles já sabiam desse envolvimento. Foi mais aquela preocupação mesmo, a nossa menina está saindo de casa, indo para o Rio, e vai passar lá. Eu passei 2 meses no treinamento, depois voltei para a Cristolândia do Espírito Santo, mas foram 2 meses assim, intensos no Rio, que eles tinham a preocupação normal de pais, mas me apoiaram sempre. Minha avó também, minha bisavó foi a membro fundadora da minha igreja, então ela
Quando ela faleceu, eu estava no treinamento no Rio, mas quando eu saí, né, de Guaçuí para o treinamento, eu fui me despedir dela e ela me abençoou e disse, olha, você está indo fazer aquilo que eu sempre quis. Então, ela morreu com 100 anos, ia fazer 101. Então, ela foi uma das maiores inspirações da nossa família e particularmente minha. Então, ela vibrou com essa minha ida ao campo missionário. Então, toda a minha família sempre me apoiou bastante com essa escolha e com essa decisão. Ah, que legal. Mas aí, eu estou vendo aqui a cidade que você saiu você é de Guaçuí mesmo. Guaçuí. Guaçuí. Eu não tinha ouvido falar dessa cidade. Quem nasce em Guaçuí é o quê? Meu Deus. Guaçuiense. Jesus, é um trava-língua, meu. É um trava-língua. Guaçuiense. Guaçuí é a pérola do Caparaó, fica ali próximo à cachoeira. Pérola do Caparaó. Caparaó é um parque, né, que tem no Espírito Santo. Aí tem o Pico da Bandeira, que tem entrada pelo Espírito Santo, entrada por Minas. Sim. Então ali tem algumas atrações turísticas do interior, faz um friozinho no inverno. Uma cidade muito boa, mas uma cidade pequena. Saí de lá, acho que tinha 33 mil habitantes. Olha isso. Então, né, cidade, aquela cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Exatamente. Isso é muito bacana. Então, Guaçuí. Então, a Jennifer é uma guaçuiense. Meu Deus do céu. Aqui uns 3 dias eu vou poder aprender esse negócio. Mas, Jennifer, e por que o Rio de Janeiro, assim? Você começou a falar ali e tal, mas por que o Rio de Janeiro? Por que você escolheu o Rio? Ou escolheram? Naquela época, o treinamento era feito lá, né? Hoje, depois da pandemia, cada estado faz, né, de forma EAD, mas antes o treinamento para o Radical Cristolândia era presencial, na unidade de Madureira. Então, todos os radicais do Brasil iam para Madureira e passavam lá os primeiros 2 meses sendo treinados de forma presencial. Aí, por isso, o Rio de Janeiro. Ah, legal. Aí, depois, cada um voltava para os estados que foram indicados, né? Então, como eu fui indicada pelo Espírito Santo, eu voltava para o Espírito Santo. E aí, você falou que ficou lá quantos anos? 2 anos? 2 meses no Rio de Janeiro fazendo treinamento, voltei, e aí eu fiquei no Espírito Santo 3 anos e meio. Ah, tá. Você atuou no Espírito Santo, então, na Cristolândia? Isso, na Cristolândia do Espírito Santo. Ah, ok. E aí, como é que foi essa tua experiência na Cristolândia? Estava dentro daquilo que você planejou, ou você viu muita coisa assim fora da casinha aí do povo e tal, e ficou pensando, meu Deus, algum momento bateu aquela dúvida assim, meu Deus, será que eu estou na vibe certa mesmo? Nunca é como a gente planeja, né? A gente sonha, porque eu tive algumas experiências com a Cristolândia em forma de voluntários, 2 dias, 1 semana, mas quando você está ali integral, aí o negócio, né, mais puxado, vira. Então, quando eu cheguei, a unidade feminina, que foi a primeira unidade que eu atuei no Espírito Santo, ela tinha alguns meses só de atuação, era uma unidade nova. Nós éramos em 3 missionárias ali atuando. Então, era tudo muito novo, tanto para elas quanto para mim. Então, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes, fui para Vitória, que já é uma cidade maior, que tinha que pegar ônibus, que tinha que fazer algumas coisas que não era costume meu fazer na cidade pequena. E eu lembro que eu cheguei numa terça-feira e na quarta-feira eu precisei levar uma aluna para o dentista, para o médico. Então, eu saí da Serra, que era a base feminina, e fui para Vitória. A gente chama de Grande Vitória ali. Então, um ônibus, 1 horinha e pouca, que a gente chama de Transcol, um ônibus lotado. A gente pega e vai. Só que era eu levando uma aluna da Cristolândia que eu tinha acabado de conhecer. E aí a missionária que estava lá mais tempo falou assim, olha, quando você vê a curva da praia, você dá sinal. E aí, onde o ônibus parar, você desce e você já vai ver a PIB de Vitória. E aí eu fiquei esperando a curva da praia para dar um sinal. Eu falei, eu espero que eu não perca essa curva, que eu consiga enxergar ela de dentro. Curva, né, Jennifer? Eu espero que essa curva ainda exista. Meu Deus. E aí eu esperei, quando eu vi a curva, dei o sinal, desci, aí eu olhei para a aluna e falei assim, olha, é aqui mesmo, né? Tá tudo sob controle. Ela é aqui, e aí a gente foi,
tive essa primeira experiência e daí foram muitos transcóis, pegando e indo para baixo, para cima, andando com os alunos. Mas foi uma experiência muito nova, que era aquele acolhimento integral, cuidado integral das meninas. Então, se dormia e acordava ali, aí prepara estudo bíblico, vem, ajuda no almoço, faz aconselhamento. Então, era algo que acho que eu fui aprendendo no dia a dia, fui me desenvolvendo no dia a dia e fui vendo alguns pontos, né, que Deus queria também me tratar e me desenvolver naquela velha história da timidez. E graças a Deus deu tudo certo. Ah, que legal. Ô, Jennifer, assim, dizem, né? Não sei quem fala esse negócio aí, mas assim, dizem que as meninas são mais encrenqueiras, né? Assim, do que os rapazes, né? Quando trata-se desses ambientes, assim, né? De clínica, de internação, de não sei o quê. As meninas, né? Até porque também as meninas têm a tal da TPM, né? E tal. Aí imagina, umas 3 assim com TPM junto, hein? Eita. E os rapazes não, né? Eles não tem nada disso e tal, então eu acredito que com eles é mais tranquilo. Mas procede mesmo? Elas são, assim, mais delicadas de mexer? Então, é exatamente por conta da questão da TPM. Quando você mora muitas mulheres juntas, o ciclo menstrual alinha. Então, todo mundo tem TPM junto. Isso, né? Então, é uma semana inteira de TPM. Então, era as missionárias de TPM e as acolhidas de TPM. Meu Deus. Era todo mundo na mesma linha, no mesmo barco, e cada um tentando se entender. Só é a gente exercendo o nosso domínio próprio e ensinando elas a exercer o domínio próprio. Então, o vento passava, bagunçava com a toalha que estava pendurada, já era motivo. Então, alguém mexeu na minha toalha, mas não foi ninguém. Foi apenas o vento. Mas a TPM dava aquela contribuição. Mas a mulher tem a necessidade de falar mais. A mulher tem a necessidade de contar a história mais vezes. O homem não, contou a sua história uma vez só, acabou, pronto. Mas a mulher tem essa necessidade maior de conversar, de compartilhar. E aí chora, e aí tem a TPM, e aí tem questão de ter um chocolatinho para dar uma acalmada. Então, tem essa diferença. A gente costumava dizer que o centro de formação masculino tinha lá 70 homens e a feminina tinha 15, mas era equivalente a 70. Ou mais, né? Por conta dessas questões do temperamento, do comportamento. Mas era uma bênção. Amém. Que legal. E aí, por que você saiu da Cristolândia? O que aconteceu? Qual foi a proposta que te fizeram melhor? Falar em árabe? Nada. E aí a gente já estava ali acostumando com a Cristolândia, né? Já conhecendo da rotina, já tinha um tempo, né? 3 anos ali lidando com esse público, até que vem o desafio de receber os refugiados. Em 2021, agosto, surge aquela estoura, né? Aquela bomba, literalmente. As pessoas começam a se pendurar no avião e caindo, é aquela cena que move, né, o mundo, e a Missões Nacionais recebe o pedido de receber parte daquelas pessoas que precisavam deixar o Afeganistão de forma imediata. E aí o pastor Fernando Brandão disse, não, vamos acolher, vamos receber, vamos dar nossa contribuição nessa causa humanitária. E aí ele fez o convite para a missionária Fabíola, que era a coordenadora da Cristolândia do Espírito Santo na época, para ir, e ela prontamente aceitou esse desafio, me ligou e disse assim, olha, estou indo para São Paulo e você vem comigo. Eu falei, peraí, o convite foi para você? Você aceitou? Como aceita por mim? Porque naquela época eu estava trabalhando já com ela, né, nessa parte de assistência de administração, essa parte mais administrativa da Cristolândia. E aí eu pensei, não, isso não é comigo. Eu mal falo português, não tenho fluência no inglês, vou caçar, não sei nem que língua que esse povo fala. Quando a gente vai pesquisar Afeganistão no Google, não é coisa boa. Sim. Você não consegue encontrar nada assim que te motive a ir até o Afeganistão. Sim. E aí eu fiquei pensando, por que Missões Nacionais está nisso? O que a gente vai fazer ali? Nosso ponto é o Brasil, nossa pátria. Vamos deixar isso com Missões Mundiais, tem todo o know-how para receber esse povo.
E aí ela disse assim, não, vamos então só no início, passar os 20 primeiros dias para a gente organizar tudo, depois você volta para o Espírito Santo. E aí eu comecei a orar. Falei assim, ok, eu vou para São Paulo, passo os primeiros 20 dias, né, conheço lá o local, ajudo nessa parte de implementação do projeto e retorno. E aí dias foram passando, cheguei na vila, vi aquilo tudo, e aí eu entendi assim, não, possa ser que Deus queira me usar aqui, mas ainda ficava com aquele medo, né? Tipo, nossa, São Paulo vai ser ainda mais longe da minha família. Como é que... Acho que não vai dar muito certo. Até que no dia 19 de abril chega o primeiro grupo e a gente estava lá para receber eles. E aí eu lembro como se fosse hoje, aquele portão do desembarque abrindo no aeroporto de Guarulhos e aquelas crianças que vieram correndo assim, e o olhar delas dizia assim, olha, eu... agora tenho esperança de ter, né, uma vida sem medo. E nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto elas, e uma criancinha, uma menininha veio correndo e me abraçou. E ali eu entendi como se fosse assim, olha, de fato o abraço de Deus dizendo assim, esse é o tempo que eu tenho preparado para você. E aí eu entendi que era para permanecer na Vila Minha Pátria. As crianças são, inclusive na minha frente aqui agora tem 4 crianças. Elas sempre aparecem aqui pela nossa sala para entregar um bilhetinho, para entregar um coraçãozinho, para dar um abraço. E aí vem com o cuidado de Deus através dessas crianças. E foi através dessa criancinha que eu entendi a confirmação de estar nesse tempo. Mas foi um pedido de pastor Fernando para a Fabíola, que me chamou. E aí depois o pastor Fernando conversou comigo também e disse assim, olha... Eu lembro também como se fosse hoje que eu dizia assim, não, pastor, acho que o negócio é Cristolândia, eu vou ficar lá. Ele, você pode ficar na Cristolândia, você pode permanecer na sua zona de conforto, sem, né, ter grandes desafios pela frente, tá tudo bem, você pode continuar lá. Mas se você quiser ter um desafio diferente, se você quiser sair da sua zona de conforto, aprender novas coisas, aprender novas línguas, aí você sai da Cristolândia, você aceita esse desafio. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí Deus foi trabalhando e confirmando em todos os detalhes. Maravilha. Eu quero já voltar com você falando sobre a Vila Minha Pátria, mas voltando lá na Cristolândia, o que você lembra assim que marcou a tua vida como experiência, como sei lá, como plano de vida, né? Como realização também? O que você lembra de experiências assim que você de vez em quando lembra, fala, poxa, isso foi muito bacana? Quando eu recebi uma acolhida, o pastor que cuidou desse acolhimento levou ela lá, e eu fui a missionária que recebi ela. Então recebi, vi como ela chegou. Eles chegam muito cansados, eles chegam muito magrinhos, eles chegam muito deteriorados, né, do uso das drogas. E eu recebi ela, vi, e a gente começou uma caminhada. Então eu fui a missionária que comecei a aconselhar, comecei a criar aquele relacionamento e comecei a participar dos estudos bíblicos dela. Então eu fui discipulando. E aí no discipulado ela aceitou Jesus. E aí, no que ela aceita Jesus, a gente continua de uma forma mais intensiva e aí a gente vai preparando. E aí o pastor vai, visita e ela diz assim, olha, pastor, eu quero me batizar porque eu encontrei Jesus e eu quero ter minha vida transformada. E aí ela se batiza, eu estou lá, participo da profissão de fé, vejo o batismo, depois vejo ela retornando para casa, vejo ela começando a trabalhar e aí tudo vai se tornando algo palpável. A gente vê uma pessoa que não tinha perspectiva de vida e a gente vê Deus usando as nossas vidas, mesmo apesar de quem nós somos, para ser um instrumento na vida dela, e ela vai construindo. Então a gente tem uma foto, né, do antes e do depois dela, do dia que ela chegou e depois no dia que ela recebe, né? No Espírito Santo a gente tinha uma camisa que ele sempre usava, Jesus transforma. E quando eles encerravam o ciclo, a gente dava uma camisa com Jesus me transformou. Então, ela chegando naquele estado e depois usando essa camiseta, dizendo que Jesus tinha transformado a vida dela e agora ela viveria, né, um processo de transformação e santificação. Então, ver o fruto, né,
do trabalho, do envolvimento. Foi algo que me marcou e que me motivou a continuar, mesmo apesar dos desafios. Então, é uma história que eu sempre lembro, e hoje, quando eu vejo ela nas redes sociais, né, com a família, bem, eu penso, né, olha que legal, olha como que foi ver todo esse processo e saber que a gente tem uma partezinha na vida dessa pessoa, não foi a gente que fez nada, né, mas nós fomos usados e tivemos esse privilégio de fazer um pouquinho para que Deus fosse glorificado através dessa transformação. Legal. E hoje você chegou teve a oportunidade de trabalhar já com alguém que saiu da rua, veio para Cristolândia, recuperou, hoje virou missionário e tal. Você já teve a oportunidade de trabalhar com alguém assim? Na Cristolândia do Espírito Santo, eu também tive essa outra experiência. Sueli, hoje ela é missionária em formação da Cristolândia do Espírito Santo. Tem um testemunho lindo de transformação. Quando eu cheguei, ela estava bem no iniciozinho do tratamento e foram lutas atrás de lutas. Ela tinha grandes desafios à frente, além, né, do uso das drogas. Ela também lutava contra a homossexualidade. Então, a gente viu passo a passo dessa transformação. E eu brinco com ela que teve uma vez que a gente deixou a ficha de desligamento dela pronto, porque ela sempre pedia e teve uma época que a nossa impressora estragou e ficou na manutenção. Eu brincava com ela, olha, a sua ficha vai estar pronta, porque a gente não vai poder dizer assim, não tem tinta na impressora, porque ela já está pronta. Então, você tome essa prudência de querer essa sua transformação, né, de buscar. E a gente foi trabalhando juntas, e aconselhando. E aí ela terminou o tratamento, foi para o Radical, participou do Radical, teve o seu crescimento, entrou no seminário, começou como missionária em formação e hoje está lá ajudando outras mulheres a terem esse processo de transformação. Então a gente pôde trabalhar junto. Quando eu cheguei, ela era aluna, depois ela passou a ser parceira de ministério, depois a gente passou a dar plantões juntos. E hoje na Vila também eu tenho essa experiência. Hoje a gente tem Jerônimo, que é responsável por toda a parte de manutenção da Vila, um braço forte. Então ele está sempre à disposição, faz um trabalho lindo de excelência e foi aluno da Cristolândia do Espírito Santo. Lá no processo, quando a gente precisava fazer alguma reforma, ele sempre se colocava à disposição, não, eu posso ajudar. E a gente foi vendo o talento que ele tinha nessa área. E quando surge a Vila, a Fabíola também convida ele, e ele vem, aceita esse desafio depois de ter terminado o processo na Cristolândia, e hoje faz parte da nossa equipe também, é um dos nossos missionários aí de missões nacionais que passaram pela Cristolândia. Temos outros também na equipe, tanto na Vila quanto em outros lugares, mas que eu tive também a oportunidade de conhecer como aluno e de agora trabalhar sendo parceiros da mesma agência missionária e do mesmo processo missionário. Sim. O Jennifer, você falando aqui, né, sobre a como é que é o nome dela? Sueli. Sueli. Você falando aí sobre a Sueli, eu estava aqui lembrando, pensando, né? Existe de alguma... Antes de eu te fazer essa perguntinha, deixa eu só lembrar o povo que está ouvindo a gente na rede que esse bate-papo está sendo transmitido ao vivo lá no nosso canal no YouTube, né? Então você pode ir lá no nosso canal no YouTube, porque está sendo transmitido esse bate-papo ao vivaço lá. Você quer conhecer, já conhece a Jennifer? Não? Então, corre lá no YouTube, você vai conhecer quem é essa missionária que está aqui conversando hoje com a gente. Ela é lá da Vila Minha Pátria, né? E está nesse bate-papo com a gente aqui na nossa quarta missionária, tá bom? Então, só para lembrar você disso. Mas o que eu estava falando, Jennifer, a gente, queira ou não, né, as pessoas têm um certo preconceito, né, porque assim, principalmente a respeito da Cristolândia. E então assim, quando alguém diz assim, eu vou trabalhar, eu vou passar uns dias lá na Cristolândia até para conhecer a Cristolândia e tal, queira ou não, né, quem ouve, não conhece e tal, fica assim meio bolado, né, fala, cara, Cristolândia, você tem que ter cuidado, né, e tal, porque as pessoas estão lá e são pessoas, né, que moradores de rua, ou então são pessoas que têm algum tipo de vício e tem que ter cuidado, e ou seja, vem muita coisa, muita paranoia na cabeça, né? E isso acaba, queira ou não,
as pessoas acabam, às vezes, até criando um monstrinho em cima disso daí, né? Havendo até resistência de até pessoas irem trabalhar como voluntárias, né, em uma dessas unidades, né? Aí a pergunta que eu quero fazer para você, né, que você falou que lá você tinha 15 meninas, né? Chegou a ter 15 meninas lá e tal, trabalhando e tal. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você teve algum tipo assim de... Sei que a gente está sujeito e sei que isso pode acontecer, mas você teve algum tipo de quiprocó, vamos dizer assim, né? Algum tipo de embate, algum tipo de início de um motim de uma menina, né? Ela se estressou, né? Perdeu ali o controle. Você chegou a participar alguma vez de uma situação assim? Sim, teve uma vez que eu me lembro agora, assim, eu estava no andar de baixo, lá era uma casa de 2 andares, e aí uma menina desceu e disse: missionário, você precisa subir, porque fulano tá alterada e acho que ela vai bater em alguém. E aí eu sempre tive cabelo grande, né? E nesse dia eu tava com o cabelo solto. E eu subi correndo, e aí quando eu cheguei lá, elas estavam uma brigando com a outra, né? Falando alto, discutindo uma com a outra. E aí eu cheguei, entrei no meio das duas e falei firme com elas, e elas se acalmaram. E aí a gestora da época subiu depois e disse assim: olha, outra aluna desceu e disse assim: missionária, eu acho melhor ir lá ver como que tá a missionária Jennifer, porque ela tava com o cabelo solto, e se as meninas começassem a puxar o cabelo dela e baterem nela. E quando a gestora chegou, a briga já tinha cessado. Mas é mais para essa questão do comportamento da TPM, e aí elas tudo resolviam na briga, né? Tudo resolviam na discussão. Então lá elas se alteraram e tentaram discutir. Mas quando a gente entrava, quando qualquer missionária que fosse entrasse, elas nos respeitavam muito. Então isso foi sempre um ponto que eu sempre conversava com as missionárias, porque se a gente parasse e pensasse assim: olha, a gente está na Cristolândia, são 15 mulheres que já roubou, que andava com faca no bolso, que qualquer coisinha que estava ali poderia se explodir. Se a gente parasse para pensar nesses detalhes, a gente não viveria em paz ali, porque a gente viveria com medo. Então a gente dormia no mesmo ambiente que elas, né? Tinha o quarto das missionárias que era do lado do quarto das alunas. Então, como é que a gente viveria em paz? Mas Deus não permitia que esses sentimentos envolvessem a nossa mente para que não criasse uma barreira para que a gente não pudesse alcançá-la. Então, nesse tempo, a gente não teve ninguém que pegou faca, ninguém que brigou de bater mesmo. Tem situações, em outras unidades pode ter acontecido, eu não presenciei, mas teve essas discussões, né, de brigar, de discutir, mas porque fazia parte da rotina antes de conhecer a Jesus e no mundo das drogas, mas era algo que Deus sempre conduzia a resolução do problema de forma bem amena, bem tranquila. Então as pessoas, e a gente também, claro, acaba criando esse cenário na mente antes de conhecer a realidade da Cristolândia, de que todo dia vai ser uma briga, de que todo dia vai ter ali uma discussão, mas não é assim. Que onde há o Espírito de Deus, há paz. Então, a paz sempre excede todo o entendimento e Deus sempre nos conduz a ministrar essa paz para que elas possam entender, né, que agora é hora de ter uma mudança de vida, uma mudança de postura. Então, há esse preconceito, sim, há esses pensamentos antes da gente mergulhar. Mas quando a gente entra, a gente sabe que Deus está no controle e Deus não vai permitir que nada aconteça para envergonhar o nome dele. Amém. Então, ele mantém o controle de todas as coisas e a gente vai vivendo mesmo na total dependência dele. Legal. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu sei que tem pessoas que têm vontade de trabalhar até voluntário numa Cristolândia, né? E às vezes alguém, até da igreja, né, chega: olha, não vai não, né? Você pode, você está correndo risco, você isso, você aquilo e tal. Então, assim, primeiro que jamais essa pessoa vai chegar lá e vai ficar no ambiente sozinha com os internos, né? Jamais. Ela sempre vai estar acompanhada. Ela vai estar ali para ajudar as missionárias
né, a servir, vamos dizer assim, aquele povo que está aqui. Então, nunca vai ter esse risco. Agora, Jennifer, de que você mais tem saudade de lá da Cristolândia? Desse convívio com as meninas, de sentar, de conversar na própria língua, todo mundo se entender de forma clara, todo mundo brasileiro, lá todo mundo capixaba, todo mundo se entendia abertamente, ter aquele momento assim, de aconselhamento bem aberto e deles entenderem o que a gente está falando, sem ficar pensando assim, será que a tradução está certa? Será que faz o mesmo sentido? Então eu sinto falta desses momentos, após o almoço, de sentar, de conversar, de ouvir as histórias de forma mais fácil e mais prática. Então esses momentos de relacionamento mesmo é o que me faz sentir mais saudade da Cristolândia. Legal. E aí agora, Vila Minha Pátria, você já falou que foi para ir porque a Fabiola na época te desafiou, né? Te convidou, o pastor Fernando botou mais uma pilha aí, dizendo que na Cristolândia você estava numa zona de conforto e não sei o que mais e tal, e aí você foi na pilha de todo mundo e tá aí hoje na Vila Minha Pátria. E como você falou, é uma experiência assim, que eu particularmente eu julgo que deve ser uma experiência muito bacana, né? Porque assim, você está conhecendo, queira ou não, apesar de você, não sei se você já chegou, você já saiu você já foi lá para o Oriente Médio, Irã, nunca foi ainda não, né? Então, mas assim, apesar de ainda não ter ido, mas você convive com um povo que tem uma cultura diferente, né? Que tem um jeito diferente, né? É ser humano, claro, mas a gente sabe que tem algumas coisas que você bate o olhinho ali e já sabe que é diferente de você, né? É diferente do Brasil, né? E eu acredito que deve ser uma experiência muito bacana. E mais desafiador ainda, como você muito bem falou, você às vezes tentando se comunicar e não sabe se está conseguindo transmitir o recado que você gostaria. Sim. Isso deve ser muito bom. E assim, mas além disso, além dessa parte da comunicação, o que você, quando você chegou aí, que você identificou como uma das que você talvez deve ter olhado e falado assim, rapaz, vai ser barra, eu superar isso aqui, vai ser barra. Qual foi a tua maior dificuldade aí, Jennifer? A questão da alimentação deles. Por quê? Desde muito nova, sempre fui muito chatinha para comer. Então, eu não comia em qualquer lugar, qualquer coisa. Eu sempre tinha aquela coisinha de, eu prefiro comer da minha mãe. E foi ser missionária, hein, Jennifer? Meu Deus do céu. E aí, tudo bem, cheguei na Cristolândia, era, né, normal, comida normal, ok. Às vezes até a gente fazia também, então estava tudo sob controle. Quando eu vim para cá, obviamente que a gente tem uma equipe que cozinha no dia a dia. Uhum. Mas para criar relacionamento com eles, sim, a gente vai na casa, né? Vai tentar conhecer um pouco mais da história através do Google Tradutor. E eles sempre fazem alguma coisinha diferente. Então, eu gosto muito de café, mas chá não era algo que assim, nossa, todo dia eu tomava chá. De vez em quando, para dormir, antes de dormir assim, tomava um chazinho, mas era muito raro. Aqui não. Aqui chá é como água. Então não importa o horário que você vai na casa de alguém, seja para dar um recado, ou seja para conversar, você vai tomar chá. O chá sempre vai estar pronto, é impressionante. Sempre tem uma garrafa de chá pelando ali para você tomar. Então, ali já foi um primeiro desafio. Uhum. 1h da tarde, um sol de rachar e a gente com uma caneca de chá ali tomando. E a pessoa falando e você ainda não entendendo, bem no início você não entendia nada de nada de nada, e a gente só sorria e pensava assim, espero que seja alguma coisa boa que ela está falando, e a gente sorria e bebia o chá. E aí eles foram aprendendo aí na cidade, no mercado, aí comprava uma coisinha, comprava outra, e aí ia fazendo as comidas. E no domingo, eles cozinham até hoje, né? Todo domingo é dia de comida afegã, hoje é afegã, palestina. E a gente foi a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, primeiro domingo que eu cheguei para almoçar, eu pensei, meu pai, como que eu vou comer isso?
que era uma pimenta que quando a gente mexia para pegar o macarrão, a lágrima já escorria no meu olho. Meu Deus. Eu sentia o cheiro da pimenta e eu não comia pimenta. Eu falei, meu pai, como é que eu vou fazer isso? E aí eu peguei só um pouquinho, só que aí eles veem a gente, né? Nossa, era a liderança do projeto, aquela coisa. A gente sentava, eles vinham com mais no prato. E eu lembro que vieram com uma concha de macarrão, botaram mais em cima. Eu falei, agora eu quero ver. E um copo de chá no lado. Então aí eu pensava, eu como e bebo chá, que dá uma amenizada, um chá quente. E isso eu fui ultrapassando os meus limites. Aí fui aprendendo a comer pimenta, fui aprendendo a comer coisas mais gordurosas. Hoje eu amo a culinária afegã. Hoje virou, mexeu, alguém vem aqui em casa, me dá um prato. Olha. As famílias interiorizadas, quando a gente vai visitar, eles fazem aquele banquete e eu como assim de olho fechado, sem medo algum. Eu sei que tudo vai estar muito bom, mas no início foi algo que eu pensei assim, isso vai ser difícil para mim, porque como que eu vou conseguir comer isso daqui? Mas hoje, inclusive, no dia 20, que vai ser aniversário da Vila, no final eu ainda vou fazer esse convite especial, todos os afegãos estão aqui já preparando algumas coisas para fazer as comidas típicas. E eu tô doida para ficar pronto, porque eu já quero experimentar, porque de fato a culinária é muito boa. Mas no início parecia ser uma coisa de outro mundo para mim. Sim. E eu pensei assim, isso vai ser complexo. Então, os 3 primeiros meses, até eu me acostumar com a pimenta. Aí eu sempre conto, né? Eu contava para minha mãe, porque eu pensei assim, os 3 primeiros meses, o tempero deles vai acabar, porque eles trouxeram algumas coisas na mala. Então, vai acabar, eles vão usar o nosso tempero e tudo vai voltar à normalidade. 3 meses depois, o que aconteceu? Chegou um novo grupo de afegãos. Com isso, renovou o estoque de tempero. Estoque de todo mundo. Aí eu pensei, eu acho que não deu certo o meu plano. E aí eu embarquei na culinária e aprendi a amar. E aí hoje a gente sente até falta quando passa um tempinho fora de uma comidinha afegã. Né? O Jennifer, e assim, para o nosso povo saber como é que funciona, né? Como é que é aí a Vila Minha Pátria, tenta passar para a gente, para quem não conhece, né? Porque agora você falou aí que tem as pessoas que são interiorizadas, né? Tem aqueles que vivem junto com outras famílias. Como é que funciona? Como é que é o operacional, vamos dizer assim, né? Da Vila Minha Pátria? Então, a vila é um lugar de passagem. É um lugar que as pessoas vão chegar aqui e vão ir construindo a sua autonomia. Então, a gente recebe a família e vai dar aquele acolhimento primário, que vai ser a alimentação, a moradia e a regularização dos documentos. Então, eles chegam aqui, nisso, no caso dos afegãos, com visto humanitário. É um formulário de visto que nós vamos validar junto à Polícia Federal. E aí eles vão ter RNM, que é o RG do migrante, vão ter o CPF, cartão SUS, carteira de trabalho, todos os documentos básicos que o brasileiro tem. E nós vamos ensinar o português, porque se eles vão viver no Brasil, eles precisam saber a nossa língua. Então, hoje nós temos uma equipe de educação funcionando como se fosse uma escola mesmo, de segunda a sexta, eles têm aulas todos os dias. Criamos um método de português para o persa. Então, é uma apostila que é traduzida direto do persa para o português, para que eles possam ler em persa e ter a tradução simultânea no português. Tem um audiobook, onde eles vão ouvindo a pronúncia das palavras, de como que fala tudo. Então, eles leem a apostila e depois ouvem. Então, eles têm provas, as provas são aplicadas, prova oral, prova escrita, e é como se fosse Enem aqui, porque é um povo competitivo. Então, quando é prova, a gente vê todo mundo virando a noite estudando, porque eu não posso tirar menos que o outro, então eu tenho que fechar a prova. Então, é aquela competição, então é clima de Enem mesmo, todo mundo tenso para realizar as provas. Enquanto tudo isso acontece, tem uma equipe que vai trabalhando em busca de igrejas acolhedoras para receber essa família e dar continuidade no processo
de autonomia no Brasil. Então, hoje a gente tem 22 famílias que já foram interiorizadas, que estão espalhadas pelo Brasil, estão sendo apoiadas por igrejas, que estão acompanhando. O que a igreja vai fazer? Vai providenciar uma casa, vai providenciar uma ajuda de custo inicial e vai trabalhar na inserção dessa família no mercado de trabalho. No último final de semana eu fui para Juiz de Fora levar uma família, um casal e 2 crianças. Então eles chegaram lá com a casa, a igreja vai mobiliar, vai dar os itens básicos, a ajuda de custo, vai ensinar a andar no bairro, a andar na cidade, os pontos que precisa ir, onde que paga as contas, onde que faz compras. Na próxima segunda-feira, o patriarca dessa família que foi para Juiz de Fora já tem uma entrevista de trabalho, ele era confeiteiro no Afeganistão, vai fazer uma entrevista de trabalho em uma padaria, então, que a dona é membro da igreja. Então, essa rede de apoio dos batistas brasileiros dá uma oportunidade do recomeço dessas famílias no Brasil. Então, eu sou uma empresária, eu tenho uma loja, eu tenho aqui uma oportunidade de emprego, eu abro essa oportunidade de emprego para essa pessoa que está iniciando a vida no Brasil. Então, eles têm que aprender tudo do zero. Então, eles não são brasileiros que vão se virar, né, que vão aprender a fazer as coisas, que vão lá, que vão se resolver. Eles precisam desse apoio inicial. Então, a Vila prepara eles para que eles possam ir para a igreja acolhedora já construindo a sua autonomia, já com toda a documentação e com o português básico, né, que é o que eles aprendem aqui. E a igreja recebe mais uma capacitação para dar continuidade no aprendizado do português. Hoje a gente já está aí trabalhando no 3º livro, nós temos 2 livros já impressos, né, do português básico e intermediário, já estamos finalizando aí a construção do método avançado. Vamos lançar agora no dia 20 o português para o árabe, que vai contemplar os palestinos. A gente já está com ela pronta. Vamos fazer o lançamento agora no dia 20. E também a apostila para as crianças, né? Português para crianças refugiadas. Aulas pensadas em crianças que chegam vivenciando um estresse pós-traumático. A criança, ela é criança, mas ela sente todos aqueles traumas de ter que deixar seu país, de ter que deixar sua casa, crianças que viram bombardeios acontecerem perto, né, diante dos seus olhos, que chegam aqui bebês que não conseguem se desenvolver, que ainda não engatinham, que ainda não fala, e isso tudo vai ser destravado dentro da sala de aula com os métodos que a gente tem criado junto com uma equipe especializada para que essa criança se desenvolva. Então, umas 2 semanas atrás, uma criancinha palestina que chegou aqui, já é grandinho, mas ainda não engatinhava, ainda não dava os primeiros passinhos, e aí ele deu os primeiros passos. E aí foi motivo de festa, e a gente celebrou, e se alegrou, e a mãe se emocionou, e foi assim, um momento bem especial, porque há todo um processo que a gente cria para que eles tenham, de fato, essa autonomia construída no Brasil. Então, é receber o refugiado e prepará-lo para ter uma nova vida aqui no Brasil. Muito bom. O Jennifer, e assim, eles ficam aí na Vila Minha Pátria, eles ficam alojados de que forma? Fica todo mundo junto, tem ali funciona como uma vila mesmo, várias, tipo aquela vila, quando fala vila, né, os mais novos, Chaves, né, ali, aquelas casinhas ali, todo mundo do lado da outra e tal. Como é que funciona a Vila Minha Pátria? A vila é um espaço de 170 mil metros quadrados, cedido por um casal de batistas brasileiros que viu aquela reportagem né, da situação do Afeganistão e pensou assim, olha, imagina, eu estou com uma pousada parada por conta da pandemia, imagina se eu recebo essas pessoas aqui. E Deus foi trabalhando todos os pontos e fez com que eles conhecessem o pastor Fernando, e então eles cederam o espaço, um contrato de comodato, para que a gente pudesse receber essas pessoas aqui. Então isso dá um diferencial à vila no acolhimento, porque como era uma pousada, são chalés, então nós temos 72 chalés, que é um quarto com banheiro, onde dá para a família ficar reunida. Então, a gente não faz uma separação familiar com alojamentos de só homens e só mulheres. Então, a família fica completa em uma casa.
Então, cada chalé comporta uma família. Nós temos chalés que são 2 andares, então, para as famílias maiores. Temos chalés maiores, que também vai comportar uma composição familiar maior. E temos chalés menores, que comportam as famílias com casal, o casal com um filho. Então, eles ficam juntos. Então, cada casa corresponde a uma família aqui na vila e eles podem permanecerem juntos, vivendo esse primeiro momento, que também é desafiador. E aí, chegar no Brasil sem saber nada e ainda ser separado, né? Não dormir junto como família seria ainda mais desafiador. Mas hoje Deus é tão bom que cada família consegue ficar com a sua própria família, cada uma em um chalé. Muito bom. E Jennifer, e aí você ainda há pouco falou que na vila, lá na Cristolândia, né, se soltava e tal, porque, né, fica mais à vontade, você não está preocupada com o dialeto, não está preocupado com o idioma, com sei lá mais o quê, com a mensagem que vai ser transmitida e tal. Mas aí tem essa preocupação. E quando você chegou aí, como é que você fez para se virar sobre isso? Então, Google Tradutor. Google Tradutor. E a gente ia... Aí começam as histórias engraçadas, né? Porque nem sempre o Google Tradutor vai traduzir o que você quer falar. Sim. Então, teve uma vez que uma afegã colocou lá: preciso de 2 pacientes ambulatoriais. Aí eu pensei, tem 2 pessoas passando mal, preciso ir para o hospital. E aí a gente, né, preocupado, como é que vai ser? Mas era simplesmente preciso de 2 chinelos de borracha, 2 havaianas. Então era uma coisa totalmente diferente. Então, às vezes, a gente ficava assim, com aquele receio, né? Será que aquilo que eu estou escrevendo, de fato, é o que ele está entendendo? Sim. Então, a gente criava motivos de risos, porque o tradutor sempre dava, né, uma gafe e traduzia uma coisa totalmente diferente, nada a ver. Mas até hoje a gente ainda usa muito o tradutor, e aí a gente acaba criando o dialeto Vila Minha Pátria, né? Porque a gente usa um pouquinho do português, que eles estão aprendendo, um pouquinho do inglês, que a gente sabe, mímica e algumas palavras salteadas da língua. Então, vira um próprio dialeto. Quando a gente vai acompanhar eles nas consultas, a gente fala, eles entendem a gente, aí o médico vai falar e eles não entendem. Aí o médico fala, mas eu estou falando praticamente igual você, qual é a diferença? É o sotaque, é o dialeto, é o jeito que eles já vão começando a compreender. Então, a gente fala, no início foi muito engraçado, porque a gente falava muito devagar, né? Então tudo que a gente ia falar, a gente falava quase parando para que eles pudessem entender. E quando a gente chegava na cidade para falar com um brasileiro, a gente fazia o quê? Falava pausando. E as pessoas ficavam olhando para a gente, tipo assim, por quê? A gente foi no drive-thru do McDonald's, essa história que eu sempre dou risada. E aí fomos voltando tarde, vamos pegar um lanche para ir para casa. E aí Fabiola foi fazer o pedido dela e ela... Eu preciso de um lanche. Eu pagar cartão de crédito. Aí eu olhei e falei, Fabiola, ela é brasileira, ela vai entender. Pode falar normal. E a moça olhando assim para ela. E a gente caía, né, risada, porque era muito automático. Quando a gente via uma criança falando em português, a gente ficava, nossa, como que essa criança fala bem em português? E aí, porque a gente passava tanto tempo na vila, ouvindo todo mundo falando bem pausadamente, um português meio assim, né? E aí, a gente, no início, a gente acabava falando também pausadamente, e todo mundo na cidade ria, e a gente fala, não, vamos rebobinar aqui agora, a gente está no Brasil de novo, vamos falar, todo mundo vai entender, mas a questão da comunicação é sempre muito engraçada por aqui. Legal. Jennifer, a gente sabe, a Mona, quando eu conversei com ela aqui, ela explicou um pouco, né, da questão dos árabes com os persas e por aí vai, né? E ela até falou, né, que os árabes foi quem apresentou para o Irã, por exemplo, o Islã, né? O islamismo lá e tal. E hoje os árabes
estão praticamente livres, né? Ou seja, eles têm lá podem praticar diversas religiões e tal, e o Irã virou um país islâmico, né? Uhum. E dentro da vila, aí no caso, que aí vocês recebem os afeganistãos e recebem também, aí vocês recebem dentro dessa tomada, vamos dizer assim, vocês recebem os árabes, né? E aí recebem também os persas. Já teve alguma discussão, algum embate deles aí dentro? Já teve assim, né? Falando, não, é você que é árabe, não, é você que é persa. Já teve alguma coisa nesse sentido, não? Não, graças a Deus. Quando a gente recebeu o pedido de recebermos os árabes, a gente fez uma reunião com todos os afegãos. Sim. Contamos, né? Falando, olha, agora nós vamos receber algumas outras nacionalidades, e eles não, tá tudo sob controle, porque eles estão na mesma situação que a gente, também precisam de ajuda. Então as pessoas, todos eles sentiram muito a dor também, né, dos palestinos, dos árabes, que precisavam também deixar o seu país para vir tentar a vida em outro lugar. Então eles sempre foram muito unidos. Então aqui na vila a gente não teve nenhum problema entre essa questão de povos. A gente celebrou o Nowruz agora, dia 21 de março, porque o povo persa está celebrando o ano 1403, o Brasil ainda nem foi descoberto para eles. E a gente celebrou o Ano Novo aqui. Então é uma festa de povos persas, sim, mas os palestinos estavam lá, e aí também ajudaram na preparação dos biscoitos, das comidas, dançaram juntos. Então eles se envolvem muito, então eles são muito amigos, os adolescentes, né? Os palestinos falam árabe, os afegãos falam, né, persa, dário, e aqui eles conversam em português, que ninguém fala de ninguém, mas está todo mundo aprendendo português. Então os adolescentes ficaram muito amigos, né, um dos outros, e aí se desenvolvem aí no português, e a gente tem uma comunhão entre os povos muito boa, que não nos dá preocupação e ainda não nos deu nenhum motivo de briga, de discussão sobre questão política, étnica. Graças a Deus a gente vive bem tranquilo aqui em relação a isso. E no tocante ao emocional, o que você diz, né, assim, o que é mais comum sobre o sofrimento, sobre alguma coisa nesse sentido, com essas pessoas, né, que estão chegando aí na Vila Minha Pátria? É a separação familiar, né? Eles conseguiram sair, de uma certa forma estão seguros, mas parte da família ainda está lá. Então, a qualquer momento, eles podem receber uma notícia ruim. A gente teve uma família aqui, que a irmã estava aqui com a gente, e ela recebeu a notícia de que o irmão tinha sido baleado pelo Talibã no Afeganistão e perdeu a vida. Então, são notícias que podem acontecer e que gera preocupação, medo, e a gente acaba ficando aí sujeito a isso. Então, a questão emocional da separação familiar é algo mais assim que nos deixa preocupados, porque é algo que pesa muito emocionalmente para eles, nesse processo de estar longe, às vezes não conseguir contato, às vezes não conseguir falar com o familiar, e os traumas que vivenciaram, né? Então, a gente tem adolescentes que estavam estudando quando o Talibã retornou ao país e a sala de aula foi bombardeada, mulheres, uma adolescente foi a única sobrevivente da sala de aula. E os palestinos, a guerra ainda está acontecendo, então eles não sabem como será os próximos dias. Então a família está lá. Então a gente teve pessoas que perderam muitos amigos, muitos familiares. Então há um peso emocional muito grande nessa questão do medo e da insegurança da família que ainda vive no país de origem deles. Muito bom. Bom, já são 11h07, Jennifer. Meu Deus do céu, nossa hora foi embora, né? Mas assim, caminhando já para o finalzinho,
Eu também gostaria de ouvir de você, claro, você já falou aí da experiência de, de rango, né? Do rango aí da galera e tal, né? Da comida do povo aí, que é uma comida que inicialmente você teve aí um pouco de dificuldade e tal. Uhum. Mas no tocante ao povo em si, o que você conta pra gente como experiência que marcou a tua vida aí? O acolhimento. Eles nos acolheram de uma forma que a gente ainda não tinha vivenciado. Uma coisa é um brasileiro acolher outro, uma coisa é alguém que perdeu tudo, mesmo assim acolher um estrangeiro, que para eles nós somos estrangeiros, como eles são estrangeiros para nós. Então, entrar em uma casa, né, aqui na vila, de uma família que perdeu muita coisa, que tinha muita coisa lá, e quando a gente senta, eles nos oferecer o melhor que eles têm. Então, o chá que eles trazem vai acabar um dia. Então, eles poderiam, assim, racionar, mas eles nos servem da melhor forma possível. Eles nos dão, né, itens, objetos que trazem muitas memórias afetivas. Uma família me deu um anel que a esposa ganhou no noivado. Então, é algo assim que para nós é de outro mundo, né? Literalmente. E a forma com que eles nos acolhem, mostrando assim, olha, obrigada por nos receber, nos constrange. Então, essa vontade de ser receptivo, de ser hospitaleiro, de acolher, é algo que move muito o meu coração e eu me sinto muito amada por cada família que passou por aqui, né? De eles chegarem, nos abraçarem, nos chamarem para tomar um chá, nos chamarem para jantar. Semana passada, uma família palestina me enviou uma mensagem dizendo, olha, venha na minha casa meia-noite. Eu pensei, isso é erro do tradutor. Quem é que convida alguém para ir na casa meia-noite? Isso não existe. E eu fui ver e, de fato, não era um erro. É porque seria a primeira refeição deles. Nesse período do Ramadã, eles têm uma primeira refeição pela madrugada. E queriam que eu estivesse ali. Quando eu cheguei meia-noite, tinha um banquete preparado e eu pensei, meu Deus, meia-noite eu vou ter que comer tudo isso. Como que eu vou dormir depois? Voltando andando para casa, né? Isso. E aí eu sentei lá e fui experimentar a comida palestina diferente. E foi a primeira vez que eu experimentei daquela comida. E foi assim, uma experiência única. A gente viu a família sorrindo, a alegria das crianças em estar recebendo a gente. E a gente comeu. Quando deu 2 horas da manhã, eu voltando para casa, aí eu pensei, agora só Jesus vai me fazer dormir, porque como é que eu vou dormir depois de ter comido tanto óleo? Porque eram umas pastas com azeite, o azeite deles é bem forte, né? Sim. E aí eu comi aquilo e entreguei meu estômago para Cristo, e falei que nada me faça mal, em nome de Jesus, amém. E deu tudo certo, graças a Deus. Acordei bem, trabalhei o dia todinho e foi bem emocionante essa experiência também. Então, esse acolhimento que tanto os afegãos como os palestinos nos dá, move o nosso coração e nos enche de alegria. Ah, que legal. E aí tem um detalhe que eu perguntei até para a Mona, e eu queria perguntar para você também, que seria, essas pessoas, elas vêm, e muitas delas vêm com as suas religiões pregnadas mesmo, assim, né? Elas vêm com toda a convicção, né? Uhum. E aí, às vezes, você está falando aí e tal, que vocês têm o trabalho de interiorização, de ajudar, de arrumar um trabalho e tal. Isso não está condicionado a ela a aceitar a Jesus, né? A ela a ser um cristão, a ela se transformar no cristão. Nossa, nós só vamos ajudar você se você se entregar para Jesus. Nós só vamos conseguir isso se você, né? Ou seja, fazendo papel quase de xiita, né? Vocês... A Mona, eu até fiz essa pergunta mais ou menos para ela assim, e ela me respondeu. Eu queria ouvir de você também, né? Como é que vocês fazem em relação a isso, né? Em relação a esse evangelismo? Porque, claro, a gente sabe que vocês são missionários, que além de estar ajudando essas famílias, além de estar dando para elas uma nova oportunidade, né? Em Deus aí e tal,
mas vocês também querem muito que essas pessoas se convertam, que essas pessoas conheçam a Cristo e que, quem sabe, através delas, a parentela que está lá do outro lado, né, também venha se entregar e tal. Como é que vocês fazem para poder trabalhar essa questão do evangelismo na vida dessas pessoas? Aquilo que nós temos de melhor, nós queremos que o outro também tenha. Então, é claro que se nós temos Jesus, nós queremos que o mundo inteiro conheça Jesus e tenha a certeza da vida eterna que nós temos. E é isso que nós queremos mostrar para eles. Mas como que nós vamos mostrar? Não é impondo, olha, para estar na vila você precisa se converter. Não, esse não é o nosso trabalho. Quem faz isso é o Espírito Santo, que vai convencê-lo. Então, nós vamos fazer toda a nossa demonstração do amor de Cristo nos nossos atos de serviço. A palavra de Deus vai dizer que Deus não espera sacrifícios, mas misericórdia. Quando aqueles fariseus estavam questionando aos discípulos por que Jesus estava sentado no meio de pecadores, de publicanos, será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Será que ele não sabia quem era esse tipo de gente? Jesus olha para eles e fala assim, olha, aprenda uma coisa, eu não desejo sacrifícios, mas eu desejo misericórdia. Misericórdia é dar aquilo que o outro não merece. Então é mostrar para cada uma dessas famílias que eles podem sim conhecer um amor real, um amor que dá resposta, um amor que transforma, um amor que a gente pode sentir. E nós vamos demonstrar isso através dos nossos atos, no acolhimento, em uma ida no hospital, em uma conversa onde nós vamos contar a nossa história, na sala de aula onde nós vamos mostrar. Então eles estão acostumados a pagar por aquilo que eles recebem. E aqui eles não estão pagando para receber nada. E como pode alguém dar tanto sem querer receber? E foi exatamente o que Jesus fez. Ele pagou o preço por nós e nós não podemos pagar isso. E aí nós vamos dizer para eles, olha, nós fazemos porque Cristo fez muito mais por nós. E isso vai mover o coração de cada uma das famílias. Em dizer assim, olha, esse pessoal é diferenciado. Porque eles não sabem, eles não conhecem o que é ser cristão. Eles têm uma visão fechada, uma visão de cristão. São pessoas que, perversas, que chegam nos países para bagunçar com tudo, que não têm doutrinas, que não têm costumes. E nós vamos mostrar para eles que os verdadeiros seguidores de Cristo Jesus é diferente, age diferente. E aí tudo isso vai motivá-los a entender assim, olha, eu preciso saber mais sobre isso. E ao procurar mais sobre isso, aí sim eles vão entender que Jesus pode fazer muito por eles. Então, nós só vamos ser a pontinha que vai aguçar a curiosidade e eles vão buscar. E Cristo Jesus vai se revelar a cada um deles e vai fazer o plano perfeito que ele tem para cada família. Ah, que legal. É justamente por isso, porque assim, a Vila Minha Pátria é uma entidade, né, que acaba, é um dos braços, vamos dizer assim, da Junta de Missões, não é? E acaba, as pessoas às vezes acham que queira ou não, ela quer de alguma forma meio que trazer essas pessoas condicionando, né, a se tornarem cristãs e tal, né? Então, assim, que fique claro que não. O que estamos condicionando, né, eu falo estamos, né, por fazer parte da junta, o que estamos condicionando a essas pessoas é uma nova oportunidade de vida. Sim. Agora, bom será se elas entenderem, né, que Jesus Cristo também é a salvação da vida eterna delas, né? Isso é muito bacana. Jennifer, e assim, você já... Como é que vocês fazem? Eu já estou caminhando aqui, já são 11h17, Jennifer. Mas tá, vou te fazer só mais duas perguntinhas. Como é que vocês fazem para poder... porque vocês aí dentro, vocês se viram, ok? Mas como é que vocês fazem, por exemplo, para... tem que levar ele na Polícia Federal, tem que levar ele no médico, tem que levar no hospital, tem que levar numa consulta, na escola. Como é que vocês fazem para isso? Vocês já têm tradutores? Eu sei que a Mona, da parte dos persas lá, a Mona, né, ela já resolveu e tal. Uhum. Seria só ela que tem. Mas a parte dos árabes, como é que vocês fazem para se virar no tocante a isso?
Tradutor. O Google Tradutor. Google Tradutor. Alguns dos árabes falam inglês, então a gente tem mais pessoas da equipe que falam. Então, às vezes, dá para que essa pessoa que fale inglês vá também. E quando não tem ninguém, vai no Google Tradutor mesmo. Eles estão no Brasil, vão precisar, né, se desenvolverem assim, enquanto não dominarem a língua portuguesa. Vão precisar utilizar o Google Tradutor e a gente vai, como na consulta médica, a gente já tem os dados, então a gente já é mais fácil, porque a gente traduz aqui no inglês ou no persa, para os árabes, enfim. E já chega lá no médico e já passa, a situação de saúde dele é essa, e os médicos vão fazer perguntas adicionais. E aí alguns médicos falam inglês e alguma dessas pessoas vão falar, então já é meio caminho andado. Mas quando ninguém fala nada, aí é o Google Tradutor mesmo, e no fim dá tudo certo, mímica, e tá tudo sob controle. A gente sempre fala, a língua, a comunicação é um grande desafio, Sim. É óbvio, é um grande desafio, mas acaba sendo o menor dos nossos problemas, porque a gente entende que, de fato, o amor de Deus ultrapassa qualquer fronteira linguística e, no final, todo mundo se entende de uma forma sobrenatural, porque Deus está nesse negócio. Então, às vezes as pessoas perguntam, para ser voluntário na Vila Minha Pátria, precisa falar inglês, precisa falar árabe, para ser radical? Não, não precisa. Só precisa falar a linguagem do amor. E quando nós falamos a linguagem do amor, a gente vê os milagres acontecerem em cada detalhe, inclusive nas traduções que a gente precisa fazer aqui. Então, Deus é lindo demais em nos compartilhar esse privilégio de fazer parte do que Ele tem feito aqui na Vila Minha Pátria. Maravilha. Só mais uma perguntinha, essa é minha última, prometo. Você já trabalhou com alguém aí, né? Já passou por aí pessoas que vocês ganharam para Cristo e essas pessoas já conseguiram retransmitir isso lá para a sua parentela? Sim. Uma família que foi alcançada aqui, conheceu todo o evangelho aqui, teve suas vidas transformadas, passaram, né, pelo ato do batismo e tiveram experiências lindas com Cristo e compartilhou essas experiências com a família que ainda está nos seus países de origem, e essas pessoas também entenderam sobre esse amor e também confessaram a Jesus como Salvador das suas vidas e hoje tem aí frutos sendo ganhos. Então, essa é a nossa missão, multiplicar discípulos. Então, faz aqui, que ganha lá, e assim a gente vai alcançando, e a gente vai vendo que, de fato, estamos semeando na eternidade. Às vezes a gente não vai ver os frutos aqui, mas vamos nos encontrar lá na frente, vendo que valeu a pena todo o investimento realizado através da Vila Minha Pátria. Então, sim, há desses casos e que nos enche de gratidão, nos emociona e a gente vê o projeto saindo do papel. Porque a gente quer isso, a gente quer incendiar o mundo com o amor que transforma e a gente vê o mundo sendo incendiado dessa forma, nos enche de gratidão em fazer graças a Deus, a gente disse sim, a gente está aqui e a gente encarou esse desafio tão grande, mas que nos dá experiências tão marcantes ao longo da nossa caminhada. Maravilha. Bom, o Jennifer, então, esse mês, a Vila Minha Pátria está completando mais um aninho, né? Então, 2 aninhos. 2 aninhos, né? 2 aninhos de vida, um baby. Conta pra gente aí o que vocês estão pensando em fazer, qual a festança que vai ter. No dia 20 de abril, a partir de 10 horas da manhã, vamos estar aqui aguardando vocês. Vai ter uma imersão cultural de 11 às 2 da tarde, com comidas típicas afegãs e palestinas, dança, poesia, música, exposição cultural com informações, objetos, roupas. Você vai poder ver um pouquinho, né, da riqueza da cultura árabe e também da cultura persa, né, afegã. E aí você vai ter esse contato direto com eles. Eles vão estar, né, discursando em português, mostrando aquilo que estão aprendendo na sala de aula. E 3 horas nós vamos ter o nosso culto de gratidão, agradecendo a Deus por esse momento. As crianças vão cantar em português, afegãos vão discursar, palestinos vão discursar. Vamos ter aí diversas emoções nesse dia, além de você também conhecer a vila, o nosso espaço. Estamos preparando aqui tudo para receber
cada um de vocês. Entre nas nossas redes sociais, @VilaMinhaPátria, confirme a sua presença. Veja lá, a gente soltou ontem um videozinho de algumas das comidas típicas afegãs que vai ter. Em breve vamos soltar das comidas palestinas. Está todo mundo aqui se empenhando para mostrar a cultura deles de uma forma bem legal e bem especial para cada um de vocês. Vai ser um dia de festa e a gente está ansioso aí com tudo que a gente vai viver nesse dia. Ah, legal, bacana. Gente, é isso. Esse foi a nossa quarta missionária de hoje, estreando o nosso quadro, inclusive, ao vivo no YouTube. Estamos aí com a nossa querida Jennifer Forte Soares, hoje ao vivaço no YouTube. Né, Jennifer, quero muito, muito mesmo agradecer a tua presença aqui, querida. Obrigado por atender a gente, obrigado por atender o nosso convite. Dá um forte abraço em todo mundo. A Fabíola saiu, né? A Fabíola não está mais aí na Vila Minha Pátria, né? Fabíola agora está na gerência executiva de assistência social, na Genas, trabalhando na sede no Rio, coordenando todos os projetos sociais, inclusive a Vila, mas agora lá da sede, né, como gerente. Os desafios dela só aumentando, que legal. Sim. Então, assim, dá um forte abraço em todo mundo aí na Vila, tá? Dá um abração na Mona, no Eliseu, né? Inclusive, a gente está aqui aguardando o Eliseu também para um bate-papo, né? Eu quero também conhecer o Eliseu. A Mona, eu tive a honra de conhecer a Mona lá na tua terra, lá em Vitória, no Multiplique. Sim. Ela e já tive a oportunidade de entrevistá-la depois mais 2 vezes aqui na Quarta Missionária, foi show de bola e bom demais. Então dá um forte abraço nela também. E Jennifer, muito obrigado, querida. Eu quero devolver para você para as tuas considerações finais. Elber, eu que agradeço. Quero dar aí o meu abraço missionário a todos os ouvintes da Rede 316, esse espaço que tem abençoado tantas vidas e que vocês podem conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo do outro lado da telinha, que são os campos missionários. E a Vila agradece o investimento de cada um de vocês. Nós sabemos que cada ouvinte aqui faz parte da história da Vila, quando ora, quando investe, quando vem ser voluntário. Então não deixe de experimentar, de ter essa experiência transcultural sem sair do Brasil, vivenciando aqui na Vila Minha Pátria, conhecendo novas culturas e sabendo que o amor de Deus ultrapassa todas as fronteiras e transforma e escreve novas histórias. Então, obrigada pelo carinho com a Vila, com a nossa equipe. Não se esqueçam de orar por nós e estejamos aí sempre unidos em um só propósito, alcançar a todos com o Evangelho, porque nós vamos trabalhar até que todos os povos sejam alcançados e conheçam o amor de Jesus que transforma tudo e qualquer coisa. Um abraço, missionário, Deus abençoe. E vem para a Vila, vem para o aniversário, siga as nossas redes sociais e seja aí por dentro daquilo que Deus tem feito aqui. É isso aí. Dia 20, viu, gente? Dia 20, aniversário lá da Vila Minha Pátria, lá em Morungaba, você que está em São Paulo, ou você que de repente está em outro estado, mas gostaria de conhecer, então faz isso, vai lá, conhece toda a equipe, né? Quem sabe você já não se apaixona, já fica por lá mesmo, né? Por favor. E vai estar aí ajudando a todo esse povo nessa missão maravilhosa que é cuidar aí da Vila Minha Pátria. Jennifer, até a próxima. Deus te abençoe. Tamo junto e espero vê-la aqui mais vezes na nossa Quarta Missionária. E claro, e um dia, quem sabe, fazer um programa ao vivo diretamente aí da Vila. Olha aí. Vai ser legal, hein? Vai. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Valeu. Abraço. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.